Provérbios capítulo 12, versículo 17. Provérbios é no meio da Bíblia, você tem Salmos, depois Provérbios. O capítulo é o 12, o versículo 17. E o que ele diz? O que diz a verdade manifesta a justiça. O que é a verdade? Um exemplo. Alguém vai dizer que a verdade é a verdade. Calma. Os fatos dizem algo. Mas se os fatos estão contra a palavra de Deus, eu vou ficar com a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus, orando ao Pai, ele fez uma oração por mim, fez uma oração por você. Ele orou lá em João 17:17. O que ele orou lá? Vamos ver? Santifica-os na verdade, vamos ler? A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Se os fatos contradizem a palavra, ou se opõem à palavra, eu não vou ficar com os fatos. Pastor Jaime. Contra fatos não há argumentos, calma, eu não estou fazendo negação dos fatos, eu estou falando da verdade que é a palavra de Deus. O exemplo que eu dou, dia da família, é a casa dos filhos. A Bíblia diz, eis que os filhos são herança do Senhor, Salmo 127, versículo 3, vamos ler? Ele diz, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Mas um filho entrou para o caminho do álcool, ou das drogas, ou até da prostituição, ou da feitiçaria, o que for, entendeu? O pecado que for. O que você tem que fazer? Confessar o que diz a palavra, não é negação dos fatos. Um exemplo, meu filho está nas drogas, mas meu filho é herança do Senhor. Você vê? Eu não estou negando os fatos, existe, aquilo existe, só que a Bíblia diz o quê? Mateus 24:35, o que ele diz para nós? Ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Tudo que está no céu passa, tudo que está na terra passa. Quem falou foi Jesus. Um dia o missionário falou uma coisa, a pessoa até se espanta assim, a palavra é maior do que o céu. Porque ele está dizendo, o céu e a terra passarão, quer dizer, essas coisas vão passar, mas a palavra de Deus não. Então o que está na terra, os fatos, eles vão ser mudados. Mas a palavra de Deus não, jamais será mudada. Por exemplo, uma pessoa hoje está nas drogas e amanhã é um homem santo de Deus, se torna uma nova criatura porque aceitou Jesus. Então eu tenho que fazer o quê? Falar o que diz a palavra. Repito, não é negação dos fatos. Por exemplo, a doença. Eu fui ao médico, o médico disse, seu Jaime, eu sou, um exemplo, está diabético. Aí eu falo, não estou diabético, não estou diabético, não estou diabético. Mas isso não existe. Não, estou diabético, mas fui curado pelas feridas de Jesus. Então, se eu estou diabético, eu tenho que tomar um remédio para diabetes dado pelo médico. Mas eu vou em oração, que é protestar. Em oração eu vou resistir. Não aceito a diabetes, por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Mas a mesma coisa é para a família. Quer dizer, meu filho está nas drogas, entenda, mas ele é herança do Senhor, está amaldiçoado esse vício em nome de Jesus. É isso que a igreja tem que aprender a fazer. Quando ela faz isso, ele está dizendo, quem diz o que diz a verdade, manifesta a justiça. Teve um livro agora do Billy Graham novo, ele estava comentando que o pessoal costuma dizer, quando a tentação bate na porta, pede Jesus para atender. Uma criança falou, um garoto falou, quando a tentação bate na porta, peça a Jesus para atender. Mas como é que Jesus vai atender? A palavra de Deus. Porque sempre que Jesus foi tentado, lá no deserto, naquela tentação de Mateus 4, Lucas 4, ele resistiu como? Citando a palavra de Deus. Desde garoto, eu ouvia assim, o diabo foge da cruz. Você também já ouviu bastante isso, né? O diabo foge da palavra da cruz. Ele não aguenta da palavra de Deus, não aguenta um confronto com a palavra de Deus. A mesma coisa é para você. Talvez você está com a mente muito confusa. Pastor, só Deus sabe. A tentação que está vindo na minha mente, a perturbação, responda com a palavra de Deus. Quer dizer, a tentação veio, responda com Jesus, responda com aquilo que Deus diz. Se é tentação, a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,16. Vamos lá? Que ele diz isso, olha, porque quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando vier um pensamento devasso, que é como imoral, né? Você também tem que responder, você não pode ser seletivo, querer aceitar alguma coisa do diabo, que pode lhe dar algum prazer, não, está amaldiçoado esse pensamento, aí você cita a palavra, por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo.
Mas a mesma coisa, surgiu uma perturbação. Ela apareceu, você está amaldiçoado essa perturbação, por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Isso em qualquer outra situação. Aí que eu quero explicar. Ele diz assim, o que diz a verdade manifesta a justiça. Como é que Deus manifesta essa justiça? Vamos para o Novo Testamento, João capítulo 8. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Novo Testamento. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Três coisas que nós estudamos. Ele está dizendo, Jesus dizia aos judeus que criam nele, eles creram, ouviram a palavra primeiro, porque como é que crerão se não ouvirem? Então, eles ouviram a palavra, e creram na palavra, mas não era o bastante, eles tinham que permanecer na palavra, é o que nós temos que fazer, nós temos que permanecer naquilo que Deus diz, não naquilo que eu estou vendo. Repito, o que eu vejo pode ser transitório, que ainda que a ciência diga que não, aí eu não estou fazendo um conflito com a ciência, porque a Bíblia diz que Deus faz o sábio voltar atrás. O que é o sábio? O médico falou o diagnóstico pelo exame que ele tem, vamos dizer, de imagem, ou exame de laboratório, então a doença está confirmada, está diagnosticada, e pela ciência ali é crônico, ou seja, não há cura, você tem que conviver com aquilo ali, ou simplesmente é devastador, vai te levar a óbito. A ciência está certa, mas aí você traz a palavra de Deus, os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Você já ouviu isso? Já? Então permaneça nisso, mesmo que seja impossível, você invoca o poder de Deus sobre aquela doença, sobre aquela situação, declarando o que a Bíblia diz, os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Você está permanecendo na palavra. É isso que você precisa, permanecer na palavra. Lembra que eu falei do filho? Lembra que eu falei qualquer que seja a situação? E ele diz assim, e verdadeiramente sereis meus discípulos. Desculpa que eu pulei essa parte. Quer dizer, você será um discípulo verdadeiro do Senhor. Agora diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso aqui é bonito, você vai ver Jesus em ação, você vai ver o poder de Deus em ação, quer dizer, a verdade é Jesus, mas não é a palavra. Quem frequenta aqui sempre ouve conosco, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a palavra de Deus é Deus conosco, então a palavra de Deus é Deus conosco, a palavra de Deus, que é Jesus, você vai conhecê-lo. Você não vai só ouvir falar dele, nós ouvimos falar de Jesus, mas talvez não conhecemos Jesus, só o conheceremos se ouvirmos a sua palavra, cremos na sua palavra e permanecermos nela, aí nós vamos conhecer, nós vamos ver Jesus em ação, nós vamos ver o poder de Deus em ação. Dentro desse mesmo entendimento, aqui na frente, João 14, também tudo versículo bem citado, versículos 21 e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então não é quem fica, eu te amo, né? Lembra como o pessoal diz, mentiroso. Não, você tem os mandamentos, tem que guardá-lo. Guardá-lo é praticado, você não esquece dele, você vive por ele. Não esqueça que Paulo diz que toda transgressão à lei, ao mandamento, é pecado, é iniquidade. Então nós temos que obedecer todo o mandamento, quer dizer, tudo que está escrito, não é apenas os 10 mandamentos, porque pela formação religiosa nós sempre pensamos nos 10, que também inclui, mas é mais do que isso, é tudo aquilo que Deus manda você fazer, aquilo que soa como uma ordem na Bíblia, quando vamos dizer assim, os eruditos vão falar assim, é o que está no imperativo, né? Está ali, amai os vossos inimigos, orai, ele não está pedindo, ele está mandando, é um mandamento, não é só, entenda, amarás o Deus sobre todas as coisas, sim, amar o próximo como a ti mesmo, tudo é mandamento, não roubarás, está certo, isso é mandamento, mas é mais, é tudo aquilo que soa como uma ordem, então se ele fala, você tem que fazer, tem que praticar. Por que ele não está se manifestando? Porque você
ouviu a palavra, acreditou na palavra, mas não está permanecendo nela. Você tem que permanecer na palavra de Deus. E onde você não está permanecendo, não fique se julgando, entenda bem, se condenando. Se julgue sim, mas não para se condenar, mas para receber a absolvição na cruz. Não esqueça que ali está o perdão dos nossos pecados. Não está falando só, quando João escreveu, ele escreveu os salvos. Lá na 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue do seu Filho nos justifica, quer dizer, nos purifica de toda injustiça. Deixa eu explicar isso bem claro. Mesmo sendo um cristão, um seguidor de Jesus, tem horas que você falha, eu falho. Quando eu falho, quando você falha, nós temos só que reconhecer diante da cruz, não é diante de uma cruz de madeira, não, diante da mensagem da cruz, e você vai, Deus, eu errei. Eu transgredi o mandamento, eu não agi como deveria de agir. Tem misericórdia de mim. Porque uma das coisas do diabo, de querer acusar, e ele é chamado acusador, é querer mostrar para você que você não tem mais jeito, que você conhecia a palavra e você errou. Não é verdade? Você conhecia, diferente. Permanecer no erro é uma coisa. Quem conhece o Senhor, ele reconhece seus erros. O Espírito Santo o convence, ele vai diante da cruz e fala, Deus, eu errei, eu não agi como cristão, eu não agi como seguidor do Senhor, o Senhor me perdoa. Pronto, você vai ter o perdão. Não importa o grau do erro, falei no início aqui, o seu erro não é maior do que a graça, o seu pecado não é maior do que o amor de Deus. O amor de Deus está acima do nosso entendimento. Nós temos que levar todas as pessoas à cruz e levar também o cristão, sabendo que quando ele erra, ele tem um advogado diante do Pai, que o perdoa. Então ele vai interceder por ele. Não se sinta perdido porque você errou, porque você agiu fora da palavra. Você tem que reconhecer o seu erro e ali você encontra o perdão. Então cuidado para o diabo não te confundir. Voltando aqui no 23, ele diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Esse é o amor verdadeiro. Nós temos os mandamentos e os guardamos. E o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Melhor coisa que tem é você sempre andar com a palavra de Deus. Por isso é importante, entenda, é o crescimento espiritual, a oração, a leitura bíblica, mas o viver cristão. O que é o viver cristão? Praticar aquilo que você ouve no dia a dia, aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que você ouve na igreja, quando o pastor dá o sermão ou a pregação, né? E você ouve aquilo molda você, quer dizer, aquilo vai fazer você viver a palavra de Deus. É assim que você vai vencer. Não existe fórmula mágica, não existe. Existem homens e mulheres, jovens e moças, que aceitaram o sacrifício na cruz, saíram das trevas para a maravilhosa luz e começam agora a seguir as orientações do Senhor. Você vai ter o quê? Vamos voltar ao 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Nós queremos ver. Então muita gente ouve a palavra, crê na palavra, mas não permanece. Você tem que permanecer na palavra para que ele possa se manifestar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não vai só ouvir falar de Jesus, você vai conhecer Jesus. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus protege. Você vai ter a manifestação ou as manifestações dele no dia a dia. Você vai ver que é bom andar com Cristo. Segura essa palavra, daqui a pouco vai ter mais. Amém?